É com enorme satisfação que dou a palavra ao nosso candidato Paulo Freitas do Amaral. Um aplauso para ele. Muito obrigado a todos estarem aqui este fim de semana, com imenso sol, e podiam estar a fazer outras coisas, mas vieram ter comigo e fico muito grato por isso mesmo. É bom sentir que ainda existem pessoas que acreditam na política e nas pessoas que fazem a política. Caros amigos e amigas, apresento-me como candidato à Presidência da República, sendo o primeiro candidato a este cargo nascido no pós-25 de abril de 1974. Este facto é meramente simbólico, mas representa um ideal de sociedade portuguesa que pretende, sem estigmas e complexos em relação ao passado fraturante no nosso país, entre esquerda e direita, construir um novo futuro. Não me lembro de Marcelo Caetano, nem de Humberto Delgado. Ainda não era vivo na altura do PREC. E quando a minha mãe me deu à luz, haviam passado 4 anos certos após o 25 de abril. Os principais partidos atuais já tinham alguns anos. Mário Soares era o primeiro-ministro. A minha primeira manifestação política foi contra as provas globais no meu 10º ano de escolaridade, com apenas 16 anos. Já Cavaco Silva era primeiro-ministro naquela altura. Desde aí, sempre manifestei publicamente as minhas opiniões, tendo com apenas 19 anos de idade militado no Partido Socialista. Ideologicamente sou centrista hoje, fazendo jus à massa. Quem é de esquerda com 20 anos é porque tem coração, quem partilha de alguns ideais de direita aos quase 40 é porque tem cabeça. Trabalhei, em termos profissionais, em diferentes funções desde os meus 20 anos de idade. Trabalhei como professor, formador e funcionário em diversas universidades. Como assessor do 16º Governo na área das comunidades portuguesas, como presidente de junta a tempo inteiro e atualmente como consultor autárquico numa empresa de software, sendo esta a minha empresa atual. Sou centrista e católico. Tenho 3 filhos e, tendo crescido em Oeiras, sempre frequentei Guimarães, estando atualmente a trabalhar nesta maravilhosa terra, onde tenho raízes e onde a minha família, no passado, contribuiu para a prosperidade e desenvolvimento da cidade. Na minha carreira política, quer no governo, quer como autarca, trabalhei sempre com a consciência que estava a fazer uma melhor pelas populações e posso-vos dizer que lancei iniciativas que, felizmente, foram copiadas por outras instituições e governos pela componente de criatividade, originalidade e auxílio às populações, como foi o caso da primeira loja solidária do país, o primeiro encontro de deficientes das comunidades portuguesas, a garantia do transporte escolar das crianças na minha freguesia, a extinção das barracas em Oeiras, a alteração na lei que permitiu que as receitas dos jogos sociais, como por exemplo o Euromilhões, revertessem para as pessoas carenciadas das comunidades portuguesas, a elevação da terra onde cresci, a vila, como principal proponente na Assembleia da República, a sensibilização para construções de troços na minha freguesia, a luta ganha pela manutenção da carreira da Carris, entre muitas outras obras públicas e de caráter social que seria extremamente descritivo aqui mencionar. A minha candidatura conta uma agenda fraturante quanto às políticas levadas no passado, pois constata-se, país fora, uma nova tomada de consciência. Há que partir da sociedade civil para o combate político, sob a forma de diálogo. A democracia não se esgota nos partidos, sendo as candidaturas independentes importantes, mas também é preciso saber que não há democracia sem partidos. É por isso que eu, como outros cidadãos, lutamos por um Portugal honesto, justo e mais participativo, percebendo não haver alternativa senão intervir politicamente, da e para a sociedade civil, das e pelas pessoas, e renunciando a interesses outros que não os da população, me proponho a jogar o jogo político, ganhá-lo e então mudá-lo. As ações praticam-se, não se recomendam. É exigido exemplo mais do que discurso. As opções e as iniciativas da candidatura Sentir Portugal e os portugueses são resultado direto de expectativas e anseios dos cidadãos, que integram, assim dando-lhes respostas, espaço
e corpo num processo de renovação também de práticas políticas, sem dúvida, orientadas por uma sociedade mais justa, regulada pelo mérito, onde as pessoas possam desenvolver todo o seu potencial e exercer os seus talentos. Por isso, esta candidatura, composta por jovens quadros com experiência profissional, académica e política, conhecedores da gestão da coisa privada e da coisa pública, e crentes na mudança de paradigma presente e, sobretudo, futuro, têm a convicção que o país precisa, acima de tudo, de quem pode, sabe e quer fazer, e uma abordagem fresca que não teme questionar o status quo vigente. A candidatura Sentir Portugal e os portugueses, a nível político, pretende refletir e pôr em prática uma política estruturada, coerente e moderna para Portugal e que coloque como prioridade a necessidade de contribuir para a valorização do estatuto social, económico e cultural dos portugueses. Temos como referência o pensamento de Churchill, a persistência de Lula da Silva, que só foi presidente à sexta vez que se candidatou, e a coragem do norte-americano Milk. Sob o primário de igualdade de direitos e deveres entre todos os cidadãos, queremos assegurar aos cidadãos portugueses que o seu presidente lhes reconhece o seu importante papel na sua região e no seu país. Com a crise económica em que Portugal se encontra, torna-se particularmente importante atender aos problemas relacionados com os fenómenos de exclusão social e de pobreza, bem como os problemas de natureza social que se têm vindo a agravar, principalmente nestes últimos anos. Existe em Portugal uma classe média que perdeu qualidade de vida e que merece uma política que dê oportunidades de geração de riqueza. Franjas significativas da nossa sociedade estão mais vulneráveis, mais enfraquecidas e mais pobres. Mas somos uma equipa jovem, empenhada e motivada. Nestes tempos que exigem e que são difíceis, a nossa força anímica, o espírito de interajuda e com muito trabalho árduo, acreditamos plenamente no nosso sucesso. Temos de ser lúcidos, temos de ser inovadores, temos que encontrar respostas novas para os novos tempos. Temos de ser gente com gente. Aprofundar a cidadania, a participação da população e o envolvimento do movimento associativo são vetores relevantes desta nova política, mais ousada e ambiciosa para Portugal. O projeto a que nos propomos é uma missão pela democracia, uma missão pela vontade de responder e corresponder às expectativas dos portugueses. Temos a certeza de que, através de dinamismo, pluralidade e capacidade de ação, atingiremos o objetivo vencedor nas próximas presidenciais. Teremos de nos comprometer com os responsáveis das famílias. Há que ter em conta os projetos de vida para os adultos e principalmente para as crianças. A população, também idosa e reformada, constitui um grupo cada vez mais significativo no nosso país. Entendo que o Presidente deve defender e alertar o Governo para políticas que visem potenciar redes de prestação de auxílio domiciliário na retaguarda dos lares de terceira idade, trabalhando em rede com as IPSS de referência, criando uma rede de prestação de cuidados domiciliários, envolvendo diferentes gerações nesta missão. O desemprego merece uma palavra fulcral a nível programático. Desemprego significa quebra de coesão social, de privação, de angústia e de incerteza quanto ao futuro dos que se encontram nesta situação. Os portugueses compreenderiam mal se esta candidatura não concentrasse a sua atenção nas políticas de emprego. O desemprego é, sem dúvida, o maior flagelo social da atualidade. Temos de combater com toda a determinação. Quanto à economia, não é só preciso manter a capacidade de atração das novas empresas e instituições com elevado potencial tecnológico e científico, capazes de gerar maior número de postos de trabalho de elevada qualificação. Mas é também preciso pensar em políticas de apoio à pequena e microempresa que geram emprego indiferenciado. A grave crise económica, financeira e social tem tido efeitos nefastos sobre a qualidade de vida das populações, a nível geral, mas para os jovens em particular. Como consequência desses efeitos, assistimos hoje ao enorme abandono escolar. As crianças e os jovens de Portugal e as suas famílias esperam que os políticos sejam também eles exigentes e empenhados nas políticas de educação, pois sabemos que é na educação que está o futuro das novas gerações de portugueses. A educação não tem só um papel importante na preparação de adultos produtivos, empreendedores e de um futuro vencedor, mas é fundamental na integração na comunidade, em que o desenvolvimento social assenta na educação exigente
e de excelência generalizada. Quanto à educação, é também preciso fazer uma referência e referir que uma das características do planeamento educativo é o seu caráter integrador. A defesa da língua portuguesa no mundo e da cultura em Portugal foram, a meu ver, prioridades esquecidas pelo mandato do atual Presidente. Portugal não se pode esquecer que tem a quinta língua mais falada do mundo e que tem dos melhores artistas em diferentes áreas culturais. Também gostaria aqui de fazer uma referência aos meus adversários já assumidos nesta campanha. Muitos deles vangloriam-se de terem uma experiência universitária e que esta experiência é sinónimo de qualificação para o cargo de Presidente da República. Tenho a dizer-lhes que já passei por 2 universidades com diversas funções e que a grande experiência do meu político não está só na universidade. Está também na experiência que se tem junto das pessoas e dos seus problemas. A verdadeira experiência humana não se obtém unicamente dentro de uma sala de aula, na reitoria de uma universidade ou a fazer comentários sobre o eventual futuro político. Obtém-se sim a resolver olhos nos olhos os problemas do dia-a-dia das pessoas. Resolve-se sim a trabalhar no dia-a-dia para o desenvolvimento do país, seja no setor público, seja no setor privado. Mas não se pode deixar de falar também dos problemas da juventude, dos meus colegas de infância, dos meus colegas de universidade, dos meus colegas de trabalho que tiveram de emigrar para o estrangeiro. Tenho a dizer que, quanto a isto, e como forma de tranquilizar o nosso Presidente da República atual, quanto às exigências que põe para o seu sucessor, que no meu passado, durante 4 anos, palmilhei as comunidades portuguesas pelo mundo inteiro, onde me inteirei dos portugueses que combatem no seu dia-a-dia as dificuldades, longe do seu país. Daí concluí que é preciso aproximar Portugal destes jovens, utilizando a criatividade, as novas tecnologias e os mecanismos financeiros para o seu regresso ao país. Gostaria também, em relação a esta campanha, de dizer que ultimamente tenho ouvido dizer que é preciso ter idade para desempenhar o cargo de Presidente da República, como se a idade mínima já não tivesse prevista na própria lei portuguesa. A estes que afirmam tal coisa, eu pergunto-lhes, que idade é que acham que Vasco da Gama tinha quando descobriu o caminho marítimo para a Índia? Tinha 29 anos. Que idade é que acham quando Dom Afonso Henriques fundou Portugal? Tinha 31 anos. A história de Portugal está cheia de exemplos que as grandes mudanças e conquistas dos portugueses foram feitas por gente nova, com garra e com sangue na guela para fazer face às adversidades. Portugal precisa de alguém que sinta o país e os portugueses. Por isso adotámos o slogan Sentir Portugal e os portugueses. Portugal precisa de alguém que fale olhos nos olhos aos portugueses e diga sem rodeios o que pensa. Portugal precisa de alguém que não fale do alto do pedestal, com discursos populistas, puritanos, imaculáveis e com ar de que é superior. Portugal precisa de alguém que não se refugie durante anos a fios em estratégias políticas para chegar ao cargo de Presidente da República. Portugal não precisa de alguém que tenha feito o jogo deste governo na sua função e que depois tenha vindo para a praça pública fazer discursos oposicionistas e surpreendentes para os seus mentores governamentais. Portugal precisa de ideias modernas, de ideias criativas, de uma nova imagem internacional, que não seja uma imagem caduca, submissa e de desalento. Portugal precisa de alguém que aproxime de forma humilde as pessoas da política e que lute por dignificar as pessoas, seja qual for a sua condição, desde o sem-abrigo ao multimilionário, desde o português ao imigrante, desde o atleta saudável ao cidadão portador de deficiência. Portugal precisa de alguém que conheça o seu território e as suas necessidades, de alguém que, com a experiência da autarca, saiba que Lisboa precisa de apoio social, que o Seixal precisa de um hospital, que o Centro Histórico de Guimarães precisa de estacionamento, que a Sertã precisa de um parque industrial digno, que os pescadores da zona de Aveiro precisam de mais condições para exercer a sua profissão, que Oeiras precisa de vagas no pré-escolar, que Setúbal precisa de combater o desemprego, que Castelo Branco precisa de médicos, que Bragança precisa de estimular a natalidade, que o Algarve não precisa de portagens, que os agricultores do Distrito de Braga precisam de apoios, que o Porto precisa de melhores escolas e que tenha conhecimento de outras inumeráveis necessidades sociais espalhadas por todo o país. Mas não basta conhecer, é preciso ambicionar mais. Proponho que leiam o manifesto que escrevi
e a que chamei Manifesto dos 10 Compromissos e que podem encontrar à saída desta sala. E a que me comprometo a cumprir escrupulosamente se for eleito. Neste sentido, passo a citar os 10 compromissos. Primeiro, dignificar, melhorar e reforçar o Estatuto das Forças Armadas e todas as instituições de defesa e segurança, assim como valorizar o trabalho de todos os seus membros. Dignificar, melhorar e reformar a justiça portuguesa e o estatuto de todos os seus intervenientes. Dignificar e reforçar o estatuto dos professores e todos os seus colaboradores na área educativa. Reforçar o sistema eleitoral e partidário, forçando todos os partidos para o alcance deste objetivo. Forçar a revisão ou rescisão das parcerias público-privadas danosas para o Estado. Forçar a realização de auditorias em todas as instituições bancárias portuguesas. Aproximar as comunidades portuguesas de Portugal. Alertar e forçar o Governo a criar um programa de grande envergadura para o combate ao desemprego, de apoio às famílias e de apoio às pequenas e médias empresas. Reforçar o apoio aos pensionistas e alertar para a criação de um programa social para os mesmos. Se estas medidas não forem alcançadas no decorrer do mandato presidencial, o Presidente deverá tomar medidas, no âmbito dos seus poderes, para levar a cabo um governo de iniciativa presidencial que as cumpra durante 6 meses, pois o bom funcionamento das instituições ficará em causa se nada for feito a nível das reformas nos próximos tempos. Caros amigas e amigas, Portugal está a passar uma fase crítica que está a deixar marcas profundas na sociedade portuguesa. A pobreza alastra, as dificuldades das pessoas aumentam. Precisamos de uma nova esperança, de um projeto que possa pôr com responsabilidade Portugal a crescer. Como já ouvimos dizer, em vários sítios, temos uma geração das mais bem preparadas da história do nosso país. E as surpresas acontecem quando menos espera. Por isso, vamos acreditar que é possível vencer. Vamos acreditar que é possível devolver às pessoas uma nova esperança e um Portugal mais justo, onde se possa viver com felicidade e prosperidade. A Presidência da República perdeu nos últimos tempos a vivacidade de fazer política, a criatividade e alguma capacidade de resposta aos anseios dos portugueses. Contamos com a participação de todos vós e de todos os que quiserem contribuir para o aprofundamento destas e de outras linhas gerais de ação para podermos fazer do Portugal que vivemos um lugar melhor para todos nós. A democracia tem que ter futuro, um futuro de ideias, sem muros levantados que limitem a vista e o pensamento, onde os empreiteiros são construtores de ideais e de novas formas de exercício da sua cidadania, numa política moderna e arrojada. É necessário que os cidadãos aqui presentes se empenhem na construção de políticas diferenciadas e inovadoras. As pessoas que estão a ajudar nesta candidatura estão a trabalhar muito bem, tanto no terreno, ouvindo as pessoas, como também no debate de ideias. No entanto, são precisas mais pessoas que se envolvam neste projeto. Ainda temos meio ano pela frente. E daí lanço o convite a todos vós para esta aventura que será estar na vanguarda de uma mudança de paradigma e de fazer política. Caros amigos, vamos para o terreno, olhos nos olhos das pessoas, de coração aberto e dizer-lhes que temos a melhor candidatura porque conhecemos Portugal e porque, indubitavelmente, nós sentimos Portugal e os portugueses. Viva Portugal! Obrigado!